Nesta manhã de domingo, 10 de novembro, quando celebramos o 30º domingo do tempo, 32º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, agradecendo ao Senhor mais uma vez pelo dom da nossa vida, agradecendo ao Senhor porque mais uma vez Ele nos permite viver, porque mais uma vez Ele nos permitiu acordar. Obrigado, Jesus, pelo dom da minha vida. A vida é um dom e Jesus quer que todos nós vivamos, tenhamos vida e vida em abundância. Estamos avançando, o tempo litúrgico quase chegando ao fim, e esta bela página do Evangelho de hoje, nesse ensinamento de Jesus a essa multidão, Jesus exatamente estava falando dos doutores da lei, falando daqueles que olham mais o exterior e esquecem do interior. E nesse ensinamento Jesus diz que é preciso também cuidar do interior. Que bom, que palavra apropriada no dia de hoje, quando na parte da manhã teremos aqui em Matão o nosso retiro espiritual do projeto social Filhos de Santa Mônica. Cuidar também do interior. Que bom que esta palavra nos ajuda ou vai nos ajudar no dia de hoje a rezarmos melhor, a cuidarmos melhor do nosso interior. Jesus começa a descrever as atitudes externas dos mestres da lei, como eles gostam de andar vestidos, como gostam de serem cumprimentados, como se comportam nas festas, como fingem ajudar os pobres, as viúvas, fazendo longas orações, mas
isto é tudo coisa exterior. E Jesus conta ainda que estava no templo, e o que Jesus estava fazendo no templo, observando quem lá diante do cofre das esmolas, quem depositava as suas esmolas. Esse cofre era de um material de cobre, latão, não sei do que era, mas era meio que de metal. Então, quando você jogava uma moeda, claro, fazia barulho, mas era pouco, né? Quando você despejava lá meio saco de moedas, esse barulho era intenso. E assim, os mestres da lei, os fariseus, faziam mais barulho, mais pecados perdoados, não é? Coisas exteriores. Enquanto Jesus estava observando que as pessoas depositavam as esmolas nesse cofre do templo, Jesus viu que uma pobre viúva depositou lá apenas 2 pequenas moedas. Ainda ressalta o Evangelho, 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. É aí que Jesus chama os discípulos, chama a multidão, para dizer que esta pobre viúva deu mais do que os outros que depositavam lá meio saco de moedas. Por quê? Exatamente porque os que tinham mais davam do que sobravam. E esta pobre viúva deu do que ela possuía para viver. Que Jesus está nos ensinando com isso no dia de hoje? Que nós precisamos dar esmolas, mas mais do que dar esmolas, quantidades, valores, é dar a nós mesmos, no sentido de que eu estou junto com essa esmola ou eu estou dando daquilo que me sobra? Eu estou dando daquilo que não me faz falta? Jesus ensina porque Ele mesmo, Jesus, se deu a cada um de nós, deu a si mesmo, não é? Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. E esta é a esmola maior. A esmola ou a caridade maior, não é? Jesus entregou livremente a sua vida por cada um de nós. Então Jesus nos ensina que esse doar, esse dar esmola, vai muito além do que dar valor. É preciso dar a si mesmo. É preciso cuidar um pouco do interior. Por isso que Jesus criticava o modo como os fariseus agiam e se vestiam. A pobre viúva depositou 2 pequenas moedas. Esse jeito dos fariseus de vestir, de se portar, nunca foi do agrado de Jesus, nunca foi. E por isso os fariseus sempre estavam ali por perto, atrás de Jesus, tentando encontrar alguma coisa para condená-lo. A preocupação com a exterioridade. O que agrada a Jesus é o jeito certo de viver a fé. E o jeito é o jeito de Jesus. Como é que Jesus vivia? Se nós queremos viver o jeito certo da nossa fé, precisamos olhar para Jesus e saber como Jesus viveu. Esse é o jeito certo. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, nos recorda a música do Padre Zezinho, não é? Amar como Jesus amou, viver do jeito de Jesus. Na primeira leitura da liturgia de hoje, nós encontramos
a passagem da viúva de Sarepta, que mesmo diante de tantas dificuldades, ela foi solidária com o profeta Elias, partilhou a última porção de farinha que ela tinha. Ela também deu daquilo que era ela mesma, do que ela precisava para comer e alimentar seus filhos. Queridos ouvintes, peçamos ao Senhor, neste dia, nesta manhã de domingo, que Ele nos conceda a graça da simplicidade, da humildade, para cuidarmos melhor do nosso interior. Não que não precisamos cuidar do exterior, sim, precisamos cuidar, mas que Ele nos ajude a cuidar melhor do nosso interior, vivendo como Ele viveu, pensando como Ele pensou, mas também agindo como Ele agiu, na caridade, no amor, no perdão e na misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.